Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo Classe VIP. Hoje, a lição número 5, o testemunho dos samaritanos. Verso para inculcar. E dizia uma mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Leituras da semana: João 4:1 a 42, João 3:26 a 30, Jeremias 2:13, Zacarias 14:8, Ezequiel 36:25 a 27. Quem eram os samaritanos? Bem, os samaritanos foram um povo formado quando Israel, o reino do norte, foi levado em cativeiro pelos assírios em 722 a.C. Para criar estabilidade política, os assírios dispersaram seus cativos por todo o império. Assim, muitos cativos de outras nações foram levadas para povoar o reino do norte. E estes se misturaram com israelitas e se tornaram os samaritanos, um povo miscigenado que praticava a sua própria forma de judaísmo. Era comum quando um reino conquistava o outro, por exemplo, quando Babilônia subjugou Jerusalém, ele levava um pouco de povo para Jerusalém, para Babilônia, e colocava um povo diferente em Judá, para que se minimizassem as revoltas. Então, quando a Síria invadiu Israel do Norte, Samaria, eles colocaram lá esse povo, que eles foram miscigenando, eles foram se misturando com os povos de Israel, e aí eles se converteram e eles tinham o seu próprio modo de fé. Tanto é que a mulher samaritana falou para Jesus: o Messias vem, mas como é que a gente vai adorar o Messias de verdade? É o Messias de Samaria ou o Messias de Judá? Aí Jesus disse: o Messias é daqui, é dos judeus, é de Judá. As relações entre eles, os samaritanos e os judeus, não eram boas. Por exemplo, os samaritanos trabalhavam contra a reconstrução do templo quando os judeus regressaram de Babilônia. Lembra a história contada de Neemias e Esdras? Existia um cara chamado Sambalat, e ele era contrário à reconstrução do templo. Eles tentavam subjugar os intentos de Neemias e de Esdras. Tanto é que Neemias fala que eles trabalhavam com uma mão na colher de pedreiro e a outra mão na flecha para combater os inimigos. Os samaritanos construíram seu próprio templo localizado no Monte Gerizim, mas esse templo foi destruído pelo governante judeu João Hircano em 128 a.C. Na época de Cristo, essa hostilidade continuava. Os judeus, tanto quanto possível, evitavam Samaria, embora o comércio tenha continuado, outras interações eram evitadas. A gente vai comprar e vender de vocês, mas a gente não vai adorar com vocês, não. Na época,
Os judeus não pediam empréstimos aos samaritanos, nem recebiam favores deles. Nesse contexto, João narra o encontro entre Jesus e a mulher junto ao poço e a população da cidade samaritana de Sicar. Vá com Deus. Leia João 4, 1 a 4. O que levou Jesus a atravessar Samaria? Os fariseus descobriram que os discípulos de Jesus batizavam mais pessoas do que os discípulos de João Batista. Essa situação acabou criando tensões entre os seguidores de João e os seguidores de Jesus. Os discípulos de João naturalmente tinham ciúmes da reputação e do prestígio de seu mestre. A resposta impressionante de João foi que era necessário que ele, Jesus, que ele diminuísse e que Jesus Cristo crescesse, provavelmente para evitar confrontos. Cristo partiu da Judéia para ir à Galileia. Samaria oferecia a rota mais curta entre esses dois lugares, mas não era a única rota possível. Os judeus devotos seguiriam o caminho mais longo, indo para o leste, através da Pérea. Mas Jesus tinha uma missão em Samaria. Jesus amava também os samaritanos. Jesus amava também os descendentes de Sambalat, aquele que perseguia durante a construção do templo. Leia João 4, 5 a 9. Como Jesus aproveitou essa oportunidade para iniciar um diálogo com a mulher junto ao poço? O poço de Jacó estava localizado bem próximo a Siquém, enquanto Sicar, a cidade da mulher, ficava a 1,5 km de distância. Jesus sentou-se junto ao poço enquanto os discípulos foram à cidade comprar comida. Ele não tinha acesso à água fresca do poço. Quando a mulher foi tirar a água, Jesus pediu-lhe de beber. Em João 3, foi surpreendente que Nicodemos, um rabino e líder dos judeus, se rebaixasse para ir até Jesus. Ele o procurou à noite para evitar ser descoberto. Mas em João 4, a mulher se esconde em plena luz do dia, talvez evitando contato com outras mulheres que se dirigiam ao poço no início ou no fim do dia, quando estava mais fresco. Afinal, por que ela andaria tanto para buscar água? E por volta do meio-dia, quando estava mais quente? Seja qual for o motivo da presença dela naquele lugar, o encontro com Jesus mudaria a sua vida. Enquanto eu achei interessante esse paralelo aqui que o autor fez. Enquanto Nicodemos procurou Jesus à noite para se esconder. Melhor, enquanto Nicodemos se escondeu na noite para procurar Jesus, a mulher de Sicar, ela se escondeu no dia e aí foi achada por Jesus. Por que ela se escondeu? Nicodemos saía à noite para não ser visto pelos seus pares, pelo sinédrio, pelos crentes da cidade. Imagina, o que iam pensar? Um rabino encontrando um mestre revolucionário? Não dava certo. Então ele foi de noite falar com Jesus. A mulher
não estava necessariamente procurando Jesus, mas ela era devota. Mas ela saía ao meio-dia para se esconder da vizinhança. As mulheres, os populares da sua cidade não gostavam muito dela, porque ela não levava uma vida muito reta. A mulher tinha casado 7 vezes. Ela não ligava muito para os costumes. Tanto é que uma das perguntas que ela faz é: onde é que devemos adorar? Em Sicar ou aqui? Ou em Jerusalém? Mas Jesus, ele demonstra misericórdia. Ele tanto recebeu Nicodemos no escuro da noite, como se revelou para a mulher perdida no brilho do sol. O que aconteceu então? O mestre judeu é contrastado com uma samaritana de má reputação. No entanto, nesse exato contexto, um encontro notável se desenrola. Quais são os tabus da sua cultura que podem dificultar o seu testemunho aos outros? Como podemos ir além dos tabus? Comente na classe que você vai. Eu não vou naquela igreja porque não é legal. Eu não converso com aquela pessoa porque ela não é honesta. Ele é político. A mulher junto ao poço. Leia João 4, 7 a 15. Como Jesus usa esse encontro para começar a testemunhar para aquela mulher. O ódio existente entre judeus e samaritanos impedia a mulher de prestar um favor a Jesus. O Salvador, porém, buscava a chave para aquele coração e, com tato nascido do amor divino, em vez de lhe oferecer um favor, ele o pediu. Quebrou a mulher. Em vez dele oferecer ajuda à mulher, eu podia falar: eu posso tirar a água para você. Não, ele pediu, ele falou: mulher, eu quero água. O oferecimento de uma gentileza poderia ter sido rejeitado. No entanto, a confiança gera confiança. Se ele oferecesse a ela um favor, ela poderia ter pensado de várias maneiras. Ele deve estar interessado em mim. Por isso que está oferecendo para tirar a pedra do poço e tirar a água para mim. Imagina um bonitão desse aí, olhando para mim aqui, uma tiazinha. Não, não deve ser. Então Jesus pede o favor. Ele falou: senhora, me dá um pouco de água. E aí, isso gerou imediatamente empatia. Eles ficaram empatizados. Ela ficou empatizada, ele já estava, porque ele, como Jesus, como Salvador da humanidade, fez isso por empatia, profunda empatia. Bom dia, cavaleiro. Bom dia. O senhor sabe que isso passou no YouTube, tá? Tá gravando aqui, eu não tô vendo, mas tá gravando aqui, ó. É legal. E vocês estão passando ao vivo, depois vocês entram lá no canal e se inscreva, tá? Tá legal. No canal do senhor. O canal chama Vigia das Pessoas. Ok, pode deixar. O senhor vai esquecer, né? Não, Vigia das Pessoas. Vigia das Pessoas. Muito bom, continue aí com a sua pregação que tá... Entra, se inscreva e compartilha. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Então, assim como aconteceu no encontro com Nicodemos, Jesus sabe o que está no coração das pessoas. Em resposta à surpresa da mulher, pelo fato de um judeu
pedir um favor a uma samaritana, Jesus foi direto ao ponto. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. A resposta da mulher foi semelhante à de Nicodemos, que no contexto do novo nascimento perguntou: como pode ser isso? A samaritana disse: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? João 4,11. Em ambos os casos, Jesus apontou para as verdades espirituais transcendentes que cada um precisava ouvir e compreender. No primeiro, um respeitado mestre judeu. No segundo, uma mulher samaritana de caráter duvidoso. Em cada caso, Jesus estava basicamente dizendo a mesma coisa. Eles precisavam de uma experiência de conversão. Jesus tem a resposta em todas as situações. Não importa se você é um erudito ou um ignorante, Deus, ele olha para você e ele te vê como uma única. É como se a humanidade, em vez de 8 bilhões de pessoas, ele tivesse feito apenas uma pessoa. Tá entendendo? Deus te criou perfeito, perfeita, a sua semelhança. Então, da próxima vez que você se sentir sozinho, falar ninguém liga para mim, é porque não existe ninguém. No mundo só existe 2 pessoas. Você e o seu Deus que te criou. Você precisa acreditar nisso. Porque se você não crê nisso, a vida vai perder sentido. Eu tenho uma amiga muito querida aqui, mas ela não quer aparecer. Não quero. Mas ela é uma pessoa muito sabida. Ela é literata. Eu queria te dar umas dicas. Você precisa ir. Ela é professora de literatura. Eu vou falar o nome dela, aí você procura. Ó. Manda lá pelo WhatsApp as dicas. Ó, curte aí o vídeo do meu amigo, hein? Dá um like aí, compartilha, segue ele no canal, muita gente boa. Obrigado, pega na minha mão aqui. Pronto. Deus te Não abençoe. aparecer, não, porque eu tô... Você tá tão bonita, Se menina. estiver bem arrumadinho, apareça. Acabei de falar sobre isso, isso não importa. Só uma pessoa te olha, você Olha sabe a disso. altura que você colocou isso aí, ó. Não, a gente muda. Ô Cícero, um dia eu tava assistindo seu vídeo, ai, eu tô atrapalhando. Não, pode falar, não atrapalhando. Adorei que você falou na acampada aí. Você viu? Voltou escutando. Eu falei hoje na introdução do vídeo anterior sobre isso. Você viu lá no meu status no Eu WhatsApp? vou lá olhar então. Eu coloquei assim, ó. A América espirrou. E 3 pontinhos, com a foto da vitória. O que significa isso? Se a América espirra, o Brasil fica gripado. Bem feito. É, a democratada tá terrível. A petralhada tá terrível. Eu tava vendo você falar e aí eu gostei. Mas aí você cortou e foi falar da... É, porque na verdade eu falo isso só para estruturar o assunto, né? E a Estherzinha, hein? Estherzinha também. Saudade da Estherzinha. Liga pra ela tá em casa. Ah, eu posso usar pra uma memória pra responder. Ô Esther, a Jaque mandou um beijo. Entra aí no canal, entra aí no... Assiste todo dia. Manda aí o link pra ela, tá bom? Então é isso. Voltando aqui. Jesus, ele está interessado na nossa salvação, não como humanidade,
não como países, não como bilhões de pessoas. Ele tem um modo operandi exclusivo para você. Deus olha aqui para a terra, Ele só vê você. Você precisa acreditar nisso. Ele te ama inteiramente, como ama a mulher do poço. Ele te ama inteiramente, como ama o Nicodemos. Ele te ama inteiramente, como ama João Batista. Qual é o contexto do Antigo Testamento para a declaração de Jesus sobre a água viva? Leia Jeremias 2:13 e Zacarias 14:8. A água é necessário para a vida. Os seres humanos não conseguem existir sem ela. Portanto, a água também pode ser uma ilustração poderosa e apropriada da vida eterna. Por isso Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar eternamente. João 4,14. Senhor, dê-me essa água. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos. Ezequiel 36, 25 a 27. Como Ezequiel reflete as verdades que Jesus procurou transmitir a Nicodemos e a samaritana? Em ambos os casos, Jesus procurou alcançar essas pessoas com a verdade espiritual. Apesar de ter usado ilustrações retiradas do mundo natural, inicialmente, eles não entenderam o que Jesus quis dizer. Nicodemos questionou: como alguém pode nascer de novo se eu já sou velho? Como poderia eu voltar ao ventre da minha mãe? Ele estava raciocinando em termos físicos, embora Jesus estivesse indicando uma verdade espiritual. A samaritana também interpretou as palavras de Jesus sobre a água em sentido literal, mas ele estava falando sobre água espiritual, sobre algo espiritual. Quando Jesus ofereceu água viva à mulher, a mulher pediu água literal. Me dá água, Senhor. Ela raciocinou que a água que Jesus oferecia evitaria idas ao poço, reduzindo o risco de enfrentar pessoas. É impressionante que a conversa tenha mudado tão rapidamente do pedido de Jesus para um pedido a ele. A mulher da samaritana, ela se encantou tanto com a promessa de Jesus. Ela acreditou tão intensamente que disse: me dá dessa água. Eu quero beber uma vez e nunca mais quero voltar ao poço. Eu estava lendo ontem aquele livro O Pequeno Príncipe. E tem um capítulo dele, lá no finalzinho já, que quando
quando Exupéry ele sai do deserto do Saara e vai para a cidade, ele encontra pessoas vivendo vidas normais, fazendo coisas normais. Teve um vendedor que vendia pílula de sede. Falava assim: você toma uma pílula dessa por, não sei se era por dia. Eu sei que a pessoa não precisaria tomar água nunca mais. Não sei se era nunca mais ou não sei se era durante um ano. Mas eu achei interessante que a pessoa economizaria 53 minutos de vida. Ela não desperdiçaria esse tempo. E aí o vendedor perguntou para o Exupéry: se você tivesse 53 minutos a mais, o que você faria? Se você tivesse 53 minutos de vida restante, o que você faria? Exupéry disse, quebrando a teoria do vendedor: eu correria para uma fonte. Ele correria para a fonte de água. Se o livro Pequeno Príncipe fosse uma literatura religiosa, a resposta certamente seria: eu correria para Jesus, a fonte eterna. Essa é água que vale a pena beber. É água que sacia a sede. Então, meu amigo, você gosta de literatura? Até você que não gosta, leia esse livrinho. Você lê num dia. Começa a ler de manhã, quando é à tarde, acabou. É um livro que mostra a empatia, o amor cristão. De modo bem intenso. Mostra que o importante não é o tanto que nós temos na vida. O importante é o tanto que amamos aquilo que temos na vida. Aquilo... Imagina-se pessoas, aqueles que cruzam o nosso caminho. Não existe 8 bilhões de pessoas no mundo, meu irmão. Lembra, eu falava anteriormente que existe apenas um, você. Agora a gente pode acrescentar uma pessoa, apenas dois, você e aquele com quem você se relaciona. Então, quando perguntarem quantos viventes tem no mundo, você volte para a sua mente e imagine com quantas pessoas você já interagiu. Leia João 4,16, como Jesus respondeu ao pedido da mulher. Jesus mudou abruptamente o tema da discussão, convidando a mulher a chamar o marido e voltar. Por que essa mudança? As ações da mulher indicavam que ela estava fugindo do verdadeiro problema. Jesus leu o coração dela. A mulher precisava confrontar sua realidade para encontrar a cura. Antes que aquele coração pudesse receber a dádiva que Cristo ansiava lhe conceder, seria preciso que fosse levada a reconhecer que estava em pecado. Jesus disse: vai, chama seu marido e traga-o e vamos conversar. A mulher disse: eu não tenho marido. Jesus disse: é verdade, você não tem marido.
Você tem um enrosco. Já teve 6 e agora esse que está com... não é também. Então, meu amigo, minha irmãzinha, Jesus fala, traga seu marido, vamos conversar. Traga a sua esposa, vamos conversar. Ah, mas eu não tenho marido. É verdade, você não tem marido. Você tem uma cruz. Porque você tem que alimentar, você tem que fazer tudo, você... é um enrosco. Resolva isso. Ou você despede essa pessoa, que ela vai em paz. Ou você se case definitivamente. Acerte a sua vida com seu cônjuge. Cônjuge. E agora venha a mim, diz Jesus. E aí, nós vamos viver vida plena. Leia João 4, 16 a 24, o que Jesus fez para mostrar àquela mulher que ele conhecia os seus segredos mais profundos. A luz do meio-dia era ofuscante demais para ser vista diretamente. Embora a mulher reconheça Jesus como profeta, ela volta a fugir do assunto. Agora levanta uma questão de debate religioso entre judeus e samaritanos. Qual era o lugar correto para adorar, Senhor? No templo em Sicar, que tinha em Sicar, ou aqui em Jerusalém? Em resposta, Jesus salientou que os samaritanos adoravam o que não conheciam. A adoração deles era uma mescla de judaísmo e paganismo. Os judeus adoravam o Deus que se revela. Outra admissão importante para um samaritano. A adoração do Deus verdadeiro não está vinculada a um lugar. Você não precisa ir a Israel para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus aqui mesmo no monte da internet. Eu estou aqui do lado do monte da oração em Barueri. Você pode adorar a Deus no monte em Barueri. Você pode adorar a Deus no monte aí. Tem os 3 morrinhos aí. Perto de Paranavaí. Você pode ser aí. Não importa. Ou você pode adorá-lo aqui no monte da internet. Em resposta, a adoração do Deus verdadeiro não está vinculada a um lugar. Portanto, a discussão sobre o local de adoração era irrelevante naquele tempo. E é irrelevante hoje também. Afinal, Deus é espírito. E aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. Você não precisa vir no monte da oração para adorar a Jesus. Você pode adorar a Jesus agora, onde você estiver. Você está deitado, adore a Deus. Você está em pé, adore a Deus. Está em casa, adore a Deus. Está passeando, adore a Deus. Adore a Deus, adore a Deus. Devote a Ele. Aqui é adorar a Deus. Devote a Ele o poder criador. Atribua a Deus a criação da água, da terra, do mar e das fontes das águas. A mulher aceitou a nítida verdade transmitida por Jesus e estava pronta para receber mais. Leia João 4, 25 a 26, como Jesus revelou sua identidade. Em todos os 4 evangelhos, essa foi a única vez antes de seu julgamento em que Jesus disse claramente a alguém que era o Messias. Ele falou para a mulher samaritana: "Sou eu".
Em outras ocasiões, Cristo deu sinais de sua identidade divina, como em João 9, 35 a 38. E ele não fez isso para uma grande multidão ou um líder importante, mas para uma mulher samaritana anônima, que estava sozinha junto ao poço de Jacó. Jesus está interessado em qualquer pessoa solitária que se sinta excluída e sozinha. Volto a repetir, você se sente sozinho? Bem-vindo ao clube! Deus não esqueceu você. Deus olha para você como se você fosse o único ser criado em todo o universo. É isso que você precisa inculcar na sua cachola. Deus te ama, não importa o que você ouviu de outros. Assim, para aquela mulher que não apenas pertencia a outra cultura, mas que também não tinha o melhor caráter moral, Jesus revelou abertamente quem ele era, quem ele é. E tendo revelado à mulher que conhecia seus segredos mais obscuros, Jesus também lhe deu um grande motivo para crer nele. Eu conheço as suas câmaras escondidas. Eu sei o que você tem em segredo. Foi isso que Jesus disse. Isso não importa para mim. Eu não estou preocupado com o seu pecado. Você não precisa se esconder de mim, disse Jesus. Não adianta, porque se eu for lá no alto das estrelas, Deus vai estar lá e vai me ver. Se eu for nas profundas do mar, Deus vai me ver lá também. Não tenha medo. Jesus não te condena. Ah, você teve meia dúzia de maridos, de esposas? E você não é oriental? Você não é muçulmano? Não se preocupe com isso. Permita que Jesus Cristo se revela a ti. E Ele vai fazer a limpeza necessária na sua vida. Tem uma pergunta final aqui. Por que o Evangelho? Por que nós, como cristãos, precisamos apresentar o Evangelho de modo a quebrar as barreiras que se nos impedem de nos aproximar dos povos? Porque o Evangelho precisa quebrar as barreiras que nós, seres humanos, criamos um contra os outros. O testemunho dos samaritanos. Leia João 4, 27 a 29. Que ações surpreendentes a mulher tomou, uma vez que ela reconheceu que Jesus era o Messias. O que fez a mulher? A conversa de Jesus com a samaritana foi interrompida pela chegada dos discípulos. Embora surpresos por ele estar falando com uma mulher, eles não o questionaram. Em vez disso, insistiram para que se alimentasse. A mulher, entretanto, deixou seu cântaro de água e correu para a cidade.
a fim de compartilhar o que acabara de vivenciar em Jesus Cristo. A mulher esqueceu que estava com sede. Ela esqueceu que foi pegar água para fazer a comida. Ela esqueceu tudo. Deixou o cântaro cheio de água. E foi correndo. Você lembra dos discípulos de Emaús? Os discípulos saíram de Jerusalém e foram chorando, tristes, até o vilarejo. Quando chegou lá, eles reconheceram Jesus. É o Messias que está conosco. Todo o cansaço deles do dia todo voou fora instantaneamente e eles saíram correndo de volta para os discípulos para dizer a eles que Jesus Cristo ressuscitou e estivera com eles. Quando você conhece a Jesus, quando você reconhece o Messias, todo cansaço, preguiça, indisposição, sede, fome vai embora. A mulher deixou o seu cântaro ali. Como Jesus disse, aquele que me conhecer jamais terá sede. E de fato ela não tinha mais sede, ela deixou o vaso d'água lá e foi para Sicar chamar o marido e os vizinhos. Parece estranho que a nossa história da conversão de muitas pessoas da cidade seja interrompida com comentários de Jesus sobre colheitas. Mas João queria nos mostrar como entendia o que estava acontecendo. Para Jesus, compartilhar o plano da salvação com uma mulher samaritana era muito importante. Mais importante até do que comer. O propósito de Jesus Cristo era levar as pessoas à salvação. E ele aproveitou aquela ocasião para ensinar aos seus discípulos a urgência de compartilhar o Evangelho com todas as pessoas, mesmo com aquelas pessoas que são diferentes de nós. Existem muitos pontos altos no Evangelho de João, e certamente João 4:39 a 42 está entre eles. Muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que comentou: ele me disse tudo o que eu já fiz. João 4:39. Os samaritanos pediram que Jesus ficasse com eles. O resultado foi que muitas outras pessoas creram por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos, nós mesmos sabemos que este é verdadeiramente o Filho de Deus, é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4:42. Reflita sobre essa história e responda: quão poderoso pode ser o testemunho de uma só pessoa? Você é uma testemunha eficaz do que Jesus tem feito em sua vida? Acho que sim, nós estamos aí falando. Jesus Cristo, o vigia das pessoas, é o grande Deus, Criador, Redentor, Salvador e prestes a chegar.
para finalizar, assim que encontrou o Salvador, a samaritana levou outros a ele. Demonstrou ser uma missionária mais eficiente que os próprios discípulos. Estes não viram nada em Samaria, indicando um campo promissor. Indicando um campo promissor. Tinham os olhos fixos em uma grande obra a ser feita no futuro. Não viram que, bem ao redor deles, havia uma colheita a fazer. No entanto, por meio da mulher que havia desprezado, toda uma cidade foi levada a ouvir o Salvador. Ela transmitiu imediatamente a luz aos seus concidadãos. Essa mulher representa a atitude de uma fé prática em Cristo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva se torna fonte de água viva. Se torna fonte de vida. E o que recebe se torna doador. A graça de Cristo no coração é uma fonte no deserto, fluindo para satisfazer a todos e fazendo com que aqueles que estão quase a perecer fiquem ansiosos para beber da água da vida. Finalizando, eu quero indicar duas leituras. Uma cristã, outra secular. A cristã, é um livrinho que dá para ler também durante um dia. Caminho a Cristo. Tem na Casa Publicadora Brasileira. Aliás, se quer ganhar um livro Caminho a Cristo, escreve aí o seu nome. Eu quero ganhar um livro Caminho a Cristo. Esse livro é uma brochurinha desse tamanho assim, ó. Mas é poderoso, porque ele é como a autora Ellen White, ela se comporta como a mulher do poço. Ela bebeu a água da vida e ela fala como essa água. Livro Caminho a Cristo, da Casa Publicadora Brasileira. Se você quiser ganhar esse livro, eu vou te dar inteiramente grátis. Inteiramente não. Porque eu não sei, se você morar lá no extremo do país, eu não sei quanto que eles vão cobrar. Aliás, se você quiser, você pode comprá-lo diretamente no site da editora cpb.com.br. Caminho a Cristo. Ellen White, ela desvenda em pouquíssimas páginas o segredo do Messias, o segredo da fonte eterna de vida. E outra indicação que eu quero fazer é a que eu já comentei, Pequeno Príncipe. Eu estava lendo uma versão com comentários cristãos. Então, se fosse eu comentando aquele livro, acho que vou até fazer aqui. O que você acha? Escreve aí nos comentários. Eu acho que eu vou ler com vocês esse livro, O Pequeno Príncipe, com comentários cristãos. Por quê? A essência do livro é: você precisa valorizar o outro. Você precisa esquecer dos seus problemas. O aviador estava ali, no meio do deserto do Saara, consertando o seu avião, e de repente aparece um burguesinho, um pequeno príncipe, vestido como um rei, pelezinha bonita,
sem nenhuma falta. Aparentemente ele estava bem alimentado, estava bem vestido, não estava com frio. Estava só com desejo vulgar. À primeira vista, um desejo comum. Queria apenas que o aviador fizesse-lhe um desenho. Vá atrás do livro. Vale a pena. Das passagens mais importantes do livro, a que eu mais gosto é quando a raposa fala para ele assim. Ele quer ser amigo da raposa, né? Ela fala, não, não é assim. Não é tudo bagunçado. Primeiro você tem que me cativar. Eu tô precisando aprender com essa raposa, porque eu não sou muito de cativar, não. Ela fala assim, primeiro você tem que ficar sentadinho aí. E eu vou chegar perto de você, mas você vai fazer de conta que nem tá me vendo. Aí depois eu vou sentar mais perto e mais perto. Depois que passar muitos dias, você vai até poder tocar na minha pelugem. E ela fala assim, e aí nós vamos marcar o encontro. Mas você vai chegar sempre no mesmo horário. Para que quando faltar 1 hora para o nosso encontro, eu já comece a me sentir feliz. E aí ele termina esse capítulo falando assim: você é responsável pelaquilo que você cativa. Então, aquela raposa não era mais 1 milhão de raposas. Aquela era a raposa do Pequeno Príncipe. Então, aquela raposa tinha sentido da vida. Aquela raposa foi cativada pelo príncipe. Não se sinta a raposa perdida. Você já foi cativado pelo maior príncipe de todos os príncipes. Na verdade, ele é um rei, o rei do 7º rei. Fomos cativados por Jesus. E está faltando 1 hora para ele voltar. Então nós já nos sentimos felizes. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.